Lina Bobardi considerava que o Brasil tinha um pré-artesanato, nunca chegou a desenvolver um artesanato com corpos sociais, corporações de ofício, como ocorreu na Europa. Isso porque ela observou essa produção no norte, com a sua vivência no norte e no nordeste do Brasil, no cotidiano das pessoas. Quer dizer, ela via a produção, essa produção artesanal, como arte popular também, arte do cotidiano, como que esses objetos eram feitos a partir de falta de materiais, poucos materiais, uma condição de vida muito precária. Então ela via isso como uma produção de objetos, quase como uma resistência cultural frente àquelas condições difíceis. Então, a partir dessa observação, ela sempre defendeu essa aparição, o reconhecimento dessa ação cultural através dos objetos do cotidiano, essa cultura material brasileira, como uma produção ligada ao cotidiano, objetos que fazem parte da vida. Sendo assim, qualquer apropriação folclorizante ou que se distancie dessa verdade desses objetos, tratando eles de uma maneira exótica ou como um objeto isolado dessa sua realidade cotidiana, ela via como uma folclorização extremamente inapropriada para isso. E eu acredito que depois da exposição da Bahia no Ibirapuera, que ela fez junto com Glauber Rocha, Martim Gonçalves, que foi um momento muito forte de apresentar esse universo cultural frente a uma arte mais erudita, que era a própria Bienal que acontecia na época, em 1959, em São Paulo. Ela vai para a Bahia, desenvolve o Museu de Arte Moderna da Bahia e cria o Museu de Arte Popular no Solar do Unhão. Acho que esse projeto do Solar do Unhão é um exemplo máximo para a gente poder entender essa apropriação, essa consideração e valorização que ela tinha para essa produção popular. E dentro desse museu, ela propõe, quer dizer, a primeira exposição chamava-se Civilização Nordeste, onde ela apresenta um universo muito grande de objetos recolhidos em feiras, recolhidos nos estados do Ceará, do Pernambuco, onde se visualizava justamente essas soluções criativas feitas com materiais reciclados e que eram uma maneira de encontrar uma possibilidade e reconhecimento de um saber fazer primitivo, até de certa forma, existente na cultura brasileira miscigenada, para poder pensar as bases de uma industrialização nacional. Era um projeto de civilização. Naquele momento o Brasil ainda não estava totalmente industrializado, então ela propõe uma reflexão profunda de conhecimento, de inventariar toda essa produção. Era um museu que, além de lidar com essa questão dos objetos, lidava também com arte. Ele inaugura uma exposição de arte popular junto a uma produção dos artistas modernos, contemporâneos desses estados também, de Pernambuco, Ceará e Bahia. E a proposta era que existisse, então, além das exposições no museu, um centro de pesquisa dos objetos, quer dizer, separado inclusive por materiais. Era um museu e uma proposta de escola de design, de fato. Isso foi feito em 1963, não foi levado adiante, mas era uma das propostas mais contundentes em busca de desenvolver uma indústria que estivesse baseada e vinculada à realidade cultural brasileira, contra um modelo de industrialização que nós vimos vingar no país depois, que é a industrialização de modelos importados de consumo. Quer dizer, foi uma reflexão extremamente importante e válida até hoje a ser considerada. A convivência entre as pessoas dentro das obras de Lina é sempre algo que me chama a atenção. Os espaços são projetados para o uso coletivo, promovendo assim uma vivacidade permanente. No Sesc Pompeia, Lina projeta uma rua central que é a continuação da cidade, trazendo para o Sesc a dimensão de espaço público, que é acessível a todos. Os espaços são amplos, as mesas são generosas e coletivas, é um espaço que promove uma convivência constante entre os usuários, enquanto comem lado a lado, enquanto participam de oficinas ou praticam esportes. Isso porque Lina percebeu seu uso antes de projetá-lo. Ela frequentou a antiga fábrica aos finais de semana, quando os moradores do bairro faziam livre uso do espaço e vivenciou sua espontaneidade, podendo depois delicadamente ampará-la em seu projeto. Assim, o uso desse espaço flui até hoje, e muito provavelmente fluirá enquanto existir. É um projeto que ampara a naturalidade do cotidiano. Nas atividades propostas são levadas em consideração os idosos e as crianças, incluindo-os nesse universo coletivo, do qual são constantemente excluídos na vida urbana, trazendo uma beleza única, de conforto dentro da cidade.
O vão livre do MASP é a síntese de um espaço versátil, sempre cheio de gente, realizando diversas atividades. É um espaço que abriga, sem restringir a um tipo de uso nem público. É um espaço político, por ter a localização e as dimensões que tem. Ponto de concentração das mais diversas manifestações políticas. Principalmente, é um lugar que dialoga com a cidade, que permite vê-la. Algo inédito para um museu de arte, que normalmente é fechado em si mesmo. Por fim, a Casa de Vidro também promove um tipo de convívio único. O habitante se vê obrigado a conviver com a natureza, que rodeia e invade a parte social da casa. Esta tem o piso de pastilhas de vidro azul claro, da cor do céu, que reforça a sensação de estarmos flutuando entre as copas das árvores. É onde o convívio social se dá, onde devemos estar abertos aos outros. Também era o local de trabalho de Lina, onde projetava. Depois vem a parte íntima, de construção convencional, que abriga e conforta, onde as janelas são mais modestas e o convívio é voltado ao indivíduo. Lina usava a palavra-chave, o termo-chave, esse lugar comum, no melhor sentido, cultura popular. Ela usava isso em algumas escolhas que ela fazia em seu projeto, mas a Lina, como sabemos, também se manifestava de outras maneiras que não apenas pelo desenho que vai resultar numa construção, num edifício efetivamente construído. Até porque ela construiu bastante pouco, a gente sabe disso. Casa de Vidro, são poucos edifícios efetivamente, mas sua abrangência vai muito além disso. E a Lina se preocupava com cultura popular. E aí, muito se diz que a Lina tinha um olhar antropológico, e me parece que sim, mas era um olhar antropológico que ela mesclava com seu olhar de arquiteta, é claro. Ou seja, era uma arquiteta se aproximando antropologicamente dos universos nos quais ela viria a intervir. Sesc Pompeia tem uma história anterior, ia ser um outro projeto, ia ser um outro arquiteto. E quando a Lina foi convidada e foi visitar o local onde seria feito, a recuperação da antiga fábrica e o projeto do novo edifício, ela conta que tinha crianças brincando, tinha mãe com filho, tinha pessoas comendo pipoca ou comida de rua, e que ela percebeu, ou melhor, ela se deu conta de que ali já era um centro cultural. Mas por que ela pôde perceber que ali já era um centro cultural? Porque a noção de cultura dela não estava impondo uma cultura erudita sobre a cultura que ela encontrou naquele lugar, naquele espaço magnífico que era um antigo bairro operário, um antigo bairro de trabalhadores. Hoje a Pompeia não é mais isso, mas é bom que ela reteve então, de certa maneira, essa alma popular da Pompeia daquele momento. Mas a noção de cultura popular da Lina, ela foi sendo apresentada em vários projetos, em vários escritos, desde o momento em que ela chegou no Brasil, ou talvez até antes. Eu tenho um pouco a hipótese de que cultura popular é para ela um tema de encontro entre dois mundos. Lina era dividida entre dois mundos. Dividida, uma divisão que ora se reconciliava, ora se afastava novamente. Ela se abrasileirou sem nunca deixar de ser italiana. E o que isso tem a ver com cultura popular? É que não é corriqueiro, eu não vou dizer que não é comum, nem que não seja desejável, mas não é corriqueiro que um arquiteto que se diz moderno, que se apresenta filiado ao chamado movimento moderno, coloque a cultura popular como alguma coisa importante. Se a gente pensa na arquitetura moderna dos chamados pais fundadores, estou pensando na geração do Le Corbusier, nessa geração de quem nasceu em 1880 e algo, 1885, 1887, geração do Gropius, do Corbusier, eles não estavam preocupados com cultura popular ou coisa parecida, até porque eles preconizavam um homem universal. Então, isso já é um motivo para a gente considerar que parte de uma originalidade muito interessante da Lina está nesse olhar que ela pode ter para isso que não faz parte da sua formação de arquiteta. Bom, mas se não faz parte da sua formação de arquiteta, então de onde Lina tirou essa preocupação?
Parece-me que ela tirou de duas vivências importantes para ela. O aprendizado do desenho com seu pai, Enrico Bo. Enrico Bo era o que a gente chama de um pintor de domingo, um pintor amador. Mas se a gente olha os quadros e os desenhos do pai de Lina Bo, o que ele pintava eram as cenas populares de rua. Tem as mulheres vendendo frutas numa praça de Roma, ou seja, eles tinham um olhar para uma certa vida popular que acontecia ali. Então, certamente, um certo olhar para uma vida popular italiana, romana, já começou na mais tenra infância e juventude a se fazer presente, digamos assim, na educação sentimental da jovem Lina Bo. Mas eu acho que tem um outro ponto que é mais interessante. Isso não tem nada a ver com arquitetura, mas tem a ver com política e tem a ver com campo intelectual. Eu defendo que Lina foi uma leitora de Gramsci. Gramsci prestava muita atenção na cultura popular. Gramsci achava que tinha uma potência nessa cultura popular, tinha um senso comum nessa cultura popular que poderia ser um bom senso. Mas, de qualquer maneira, o senso comum parece aquilo que está impregnado, né, na vida e no cotidiano das pessoas. E o bom senso é quando isso leva a uma reflexão boa, interessante. O programa era a mesma coisa. O senso comum, dizia ele, pode ser bom senso. E o senso comum tem a ver com levar as pessoas a sério. O que eu quero dizer com isso? Preciso ser mais clara. Tem uma aula que a Lina dá, logo que ela chega na Bahia, em 1958, que ela fala: todo homem é filósofo. Isso é uma frase do Gramsci. Há médicos e nem todo homem pode ser médico. Há engenheiros e nem todo homem pode ser engenheiro. Mas todo homem pode ser filósofo, porque todo homem pode pensar. Ou seja, não é muito interessante que a Lina tenha tomado este trecho de um livro do Gramsci, livro que ela tem, todo anotado na sua biblioteca na Casa de Vidro, para apresentar para um universo de alunos de arquitetura na Bahia em 1958? Quais são as consequências de alguém achar que todo homem pode pensar? Com isso, ela não está abrindo mão do seu lugar de arquiteta e dizendo, então, que os construtores ou quem estiver trabalhando com ela vai resolver as incumbências às quais ela foi designada para resolver. Mas ela está admitindo que todo homem pode pensar. Se todo homem pode pensar, todo homem deve ser levado a sério. Nem todo homem saberia ser um arquiteto ou um museógrafo como ela, mas todo homem saberia pensar e absorver a proposta dela. Ou não, isso não seria necessariamente um problema. Depois de uns tempos que ela vinha aqui no Cerrado, ela encontrou aqui o Brasil que ela procurou a vida inteira, que ela sonhou através de livros do Pio Correia, Dicionário das Plantas Brasileiras, da Botânica Brasileira. Ela não tinha tido a oportunidade de conhecer o interior do Brasil. Quando ela chegou aqui, ela viu todas as plantas, todas as árvores que ela conhecia botanicamente de perto. Ela tinha uma emoção e ela conhecia tudo. Isso aqui é um solano mamoso, isso aqui é uma aristolóquia. Ela sabia os nomes populares e a classificação botânica de todas as plantas aqui do Cerrado. Ela amou o Cerrado até o último momento. Fomos amigos durante 20 anos. O último telefonema, eu sempre ia à casa dela, e nos víamos sempre. O último telefonema, eu disse: a senhora não quer vir cá? Eu vou providenciar. Eu sabia que ela estava numa cadeira de rodas. Eu vou providenciar a maneira de recebê-la. Venha. Ela falou: não mais. Mas eu quero te dizer uma coisa definitiva. Os meus momentos mais felizes em toda a minha vida foram
quando eu era criança, nos Abruzzi, com meu avô, nos Montes Abruzzi, com meu avô, quando eu era pequena. E depois, aí, no Cerrado, na sua casa, quando seus pais eram vivos. Foram os meus momentos mais felizes em toda a minha vida. Eu coloquei o telefone no gancho, assustado, porque me veio a sensação de que ela nunca tinha sido feliz. Porque aqui eram momentos que para nós era comum. As crianças pequenas, os meus sobrinhos, a família toda, ela rodeada de pessoas, e ficávamos andando aí pelo cerrado, catando frutos, e aconteciam coisas fabulosas, assim, que você não explica, só mesmo através da sincronicidade de um outro tempo. Um dia ela estava me contando, aqui perto, sobre o professor tinha comprado um carregamento do Egito, de uma princesa do Egito antigo, e eles estavam abrindo o espólio dessa compra. E tinha umas caixinhas com escaravelhos dentro. E ela resolveu abrir uma delas com estilete e saiu voando vivo. Depois de 2.500 anos, saiu voando um escaravelho. No momento que ela me contou isso, veio da mata, ali, um escaravelho desse tamanho e sentou no ombro dela. Ela deu um grito, era um escaravelho grande, verde, enorme, maravilhoso. O tempo todo que convivi com Dona Lina, sempre tiveram acontecimentos assim, inexplicáveis. Quando eu trabalhei com ela no SESC Pompeia, eram 30 homens, e a minha função era só dizer, ficar secundando Dona Lina, apoiando ela, que ela ficava desesperada, como mulher sozinha, de dizer, isso é assim, 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 não é, Edmar, e batia na mesa e falava, Dona Lina. A minha função sempre, junto com ela, foi apoiá-la como uma mulher sozinha, sem apoio, sem ajuda de quase ninguém. Posteriormente, ela teve os discípulos, que foi Marcelo Ferraz, André Weiner, Suzuki, depois. Mas sempre foi uma mulher muito sozinha, desde o tempo da guerra, quando ela redigia as revistas. Ela morava fora de Milão, na casa de um professor, e eu trabalhava até as 3 da manhã, voltava. Quando ela morou em Salvador, ela também trabalhava até as 3 horas da manhã, voltava para o Hotel da Bahia sozinha. Sempre foi muito solitária, como mulher, como pessoa. Era uma solidão tão grande a dela, que quase ninguém se aproximava de dar um abraço, pegar na mão. Ela sempre afastou as pessoas ao redor dela. Ela era intocável. Ela não gostava de ser tocada. O verdadeiro nome dela era Aquilina, de Aquiles. Eu acho que ela se identificava com Aquiles. O belo Aquiles e o intocável Aquiles. Aquilina. É muito difícil que o mundo viva sem poesia. E para a Lina era também muito difícil
uma arquitetura, pensar uma arquitetura sem poesia. Na verdade, o trabalho, pensar a arquitetura como poesia é fundamental. Arquitetura e poesia deveriam ser uma coisa só. No universo intelectual e criativo de Lina, a poesia entrava como arquitetura, com exatidão, com precisão, com rigor, com economia de meios, algo que tocasse muito fortemente a alma das pessoas, a alma dos usuários, a alma das pessoas que iriam frequentar a sua arquitetura, como a poesia toca as pessoas. A verdadeira poesia é feita de economia, é feita de síntese, é feita de emoção, é feita de precisão e rigor. Então, eu acho que, nesse sentido, Lina procurou a vida toda fazer sua arquitetura como se faz poesia. Poderia pensar na liberdade. O que é a poesia, senão a busca maior da liberdade? Não é? Lina falou muito de liberdade. Quando falava do vão livre do MASP, falava em liberdade. A ideia de liberdade, a ideia de uma grande varanda, uma varanda na escala metropolitana. O que é o vão livre do MASP, senão uma varanda para São Paulo? Não é? Um abrigo para o sol, para a chuva, para os habitantes da cidade. Então ela dizia que esse abrigo é liberdade também. Então pensar o abrigo não como algo que feche, que aprisione, mas como algo que liberte, o que pode parecer um paradoxo, é muito interessante ao olhar para a obra de Lina. Quando nós vemos aqui no Sesc Pompeia, entramos por essa rua, é como se a cidade penetrasse nessa cidadela, nesse espécie de labirinto de edifícios antigos de uma antiga fábrica. Mas a cidade entra pela fábrica da Pompeia, pelo Sesc Pompeia, com seu lado bom. O automóvel fica na rua, não é? Aqui as crianças podem entrar, os adultos podem entrar, circular livremente, observarem uns aos outros, o que é muito importante. Não é? Numa cidade, as pessoas gostam de ver as outras pessoas, gostam de participar, gostam de se cumprimentar, de observar. E isso tudo acontece aqui no Sesc. Aqui, o Sesc Pompeia é uma espécie de concentração do que deveria ser uma cidade contemporânea muito confortável, uma cidade feita para as pessoas, para os homens, não é? E não as cidades que nós temos, principalmente no Brasil, mas em toda a América Latina, África, que são amontoados de pessoas, amontoados de carros, amontoados de casas mal construídas. Então, o Sesc, eu acho que, para além da sua importância como obra que atende a um público assim assado, ele é um exemplo de um sonho, de uma utopia do que deveria ser a cidade. A cidade ideal para a Lina é um pouco o que ela fez aqui no Sesc Pompeia. Essa é a cidade ideal. É a cidade do respeito, não é? A cidade da tolerância, as pessoas se suportam, se toleram, convivem com suas diferenças. Quando eu digo grandes, são os trabalhos de impacto público, de muita imersão na vida da cidade, da comunidade, que é o Sesc Pompeia, o Solar do União e o MASP. São 3 grandes obras. Nós podemos dizer que essas 3 obras de Lina são 3 espécies de oásis nas cidades. Oásis em Salvador e o MASP e o Sesc, 2 oásis em São Paulo. São refúgios das pessoas em busca de comodidade, de conforto, de lugares que sejam lugares profundamente carregados da alma humana, carregada de pessoas, né? E aqui no Sesc, especificamente, também no MASP, a gente pode observar no vão livre, as pessoas que sentam para namorar, para conversar. Tem uma coisa muito interessante que a Lina captou muito bem. Ela disse que na cidade contemporânea você tem demandas constantes de todos os lados que você tem que atender, e você perde muitas vezes o seu momento do indivíduo, o momento necessário para todo indivíduo, do seu silêncio, da sua observação, da sua calma, da sua solidão. Essa era a palavra que a Lina usava, da sua solidão. Então, a solidão é muito importante. E a Lina dizia
que no Ocidente nós não temos esse momento da solidão no meio das pessoas, no meio da comunidade, no meio da cidade. No Oriente acontece muito disso, porque são orientais, pensam de uma maneira diferente, veem o mundo de um modo diferente. Então, estes espaços que a Lina criou são espaços onde você pode exercer a solidão no meio das pessoas. Vocês vão ver aqui no Sesc Pompeia vários espaços em que as pessoas estão no seu momento, sentadas na sua cadeira, na sua poltrona, observando a outra, mas estão completamente imbuídas do seu sentimento solitário. Isso é muito bonito. Posso parlare sulla costruzione delle idee di Lina. È una costruzione personale che si verifica soprattutto in Brasile. Lina ha passato un periodo difficile in Italia, un periodo occupato dalla guerra. Lei era molto giovane ancora, lavorava nelle edizioni, si confrontava con le persone, tuttavia non aveva avuto la possibilità di creare delle idee delle idee fondamentali, diciamo. Questa possibilità di creare delle idee fondamentali che l'accompagneranno tutta la vita, lei ce l'ha venendo in Brasile. Quando arriva in Brasile, la distanza le permette di girarsi indietro, di vedere quello che è successo in Italia, di vedere se stessa in Italia e di confrontarsi con questo passato e decide di essere molto critica. Lei critica questo passato, soprattutto sceglie di essere intransigente. Questa intransigenza lei la porterà avanti per tutta la vita, a volte un po' meno, a volte un po' di più, ma è qualcosa in cui lei crede profondamente e che orienta la sua maniera di essere e la sua maniera di pensare. È anche un prodotto dell'orgoglio, in un certo senso, però è soprattutto una posizione etica. A Lina Bobardi ocupa um lugar interessante e único no panorama da arquitetura brasileira, em vários sentidos, mas sobretudo se nós observamos os desenhos da Lina, que são muito particulares, né? Diferentemente dos desenhos de outros arquitetos, como por exemplo Oscar Niemeyer ou Vila Nova Artigas ou Paulo Mendes da Rocha, que fazem desenhos sintéticos em que, sobretudo, o que está em questão é a volumetria em relação à estrutura, ao partido estrutural. No caso da Lina, não é disso que se trata, não é? O que a gente vê nos desenhos que ela faz, normalmente coloridos, desenhos que muitas vezes se assemelham a representações infantis, ainda que sejam muito bem feitos, é um imaginário que povoa esses desenhos, que está ligado ao universo da vida, ao universo cotidiano. Então, o que a gente percebe é que quando a Lina projeta, ela está querendo imaginar as formas de uso, há um valor de uso inerente a esses edifícios. Portanto, é uma arquitetura da vida, muito mais do que uma arquitetura da forma, não é? E aí é muito interessante perceber esses personagens que povoam esses desenhos. Por exemplo, carrinhos de pipoqueiro ou de sorveteiro, um circo que se monta de forma temporária embaixo do vão livre do MASP, que ela já planejava antes mesmo do museu ser construído, ou cobras enrodilhadas em árvores. Quer dizer, são de fato pequenos apontamentos sobre usos desse espaço que nos mostram
que a Lina, quando pensa arquitetura, ela lida com a questão do jogo no sentido um pouco do Homo Ludens, de Johann Huizinga, também em diálogo com algo semelhante ao que os situacionistas pensaram, um jogo entre agentes, não é? Quer dizer, que a arquitetura ela não é uma forma reificada de um objeto. Ela é um dispositivo programático que serve para instaurar uma forma de vida. Isso é fundamental. Quer dizer, todo o sucesso do Sesc Pompeia, por exemplo, ele está baseado na reinvenção do programa. São programas novos e que se provam muito bem sucedidos até hoje. Você vai ao Sesc Pompeia em qualquer dia da semana, ele é cheio de gente, mas é gente comum, não é? É uma vida cotidiana que habita aquele lugar pela pura potência criativa e imaginativa que está ali desde o projeto, mas um projeto que não quer controlar todas as instâncias da vida. Ele como que desencadeia um movimento e depois deixa isso livre um pouco pela sorte dos acontecimentos. Dentro dos conceitos todos que ela desenvolveu voluntariamente ou involuntariamente, a gente pode falar das práticas populares e que é algo que se intensifica na medida em que ela conhece o país e que ela conhece o seu interior. Obviamente, isso acontece pelo seu olhar estrangeiro e cresce ao passo que ela invade o interior do país a partir da sua experiência inicial nas grandes cidades, do encontro com o Rio de Janeiro e depois a convivência com São Paulo. A partir disso, ela percorre o Nordeste e vai, lá nos últimos anos da sua produção, concluir uma das suas obras de crítica mais contundente no interior de Minas Gerais. Isso tudo acontece inicialmente pelo seu olhar estrangeiro, seguido por uma resistência enorme que, obviamente, como experiência popular, é experimentado já na Itália, logo durante a sua formação e logo após a sua formação. Isso vai se intensificando à medida em que ela conhece o povo brasileiro e a gente poderia falar da cultura popular. Essa experiência com as práticas populares, ela se inicia principalmente por essa resistência, seguida pela convivência que ela se dispõe, conhecendo o povo, numa prática que ela é cultural, mas ela também é técnica antes de tudo, e arquiteta se colocando como uma arquiteta moderna. Ela entende que ela é um ator técnico nesse arranjo todo, e a partir dele ela dá respostas que constroem algo que eu entendo quase que como um espelho aos brasileiros, aqueles que vivem aqui, que passam a perceber algo que eles nunca haviam conhecido. E só esse olhar externo, só a força do estrangeiro e da resistência seriam capazes de construir, a partir dessa sensibilidade enorme que ela mostra em seus projetos. E é cada um dos projetos da sua obra a gente poderia entender essa prática popular, mas ele chega num ponto máximo, quem sabe, com o projeto da Igreja Divino Espírito Santo do Cerrado, aonde ela entende que a experiência popular pode gerar um fruto decisivo para aquilo que ela acreditava ser o país coerente com a sua história, com o seu desenvolvimento histórico, com o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. E o que ela nos oferece é, como continuidade disso, o projeto do Sesc Pompeia, mas todos eles profundamente conectados uns aos outros, mesmo que materialmente, funcionalmente distantes, todos eles passam por essa experiência que ela é, por uma experiência de desenvolvimento de país, de desenvolvimento da sua cultura popular, da sua condição de subdesenvolvimento, que ela não foi alterada com os regimes políticos que estavam em trânsito dentro do país. E a resposta que ela vem dar é uma resposta baseada na ação do povo mesmo, e que poderia ser continuada pelo próprio povo, em que o arquiteto ele passou, interpretou
propôs uma resposta, mas nada que não pudesse ser continuado em termos de convivência, de convívio popular, de construção coletiva e que não estivesse na mão do povo. É isso que ela nos ofereceu, esse grande espelho para que a gente continuasse construindo um país mais coerente com a sua história. Quando Lina Bobardi descobriu o Nordeste do Brasil, ela descobriu uma realidade que ela inédita para ela. Com muito poucos recursos, as pessoas tinham que sobreviver numa situação ecologicamente, socialmente, economicamente muito dura, muito difícil. E para sobreviver, elas criavam e continuam criando em alguns lugares tecnologias e maneiras de viver com muito pouco, com quase nada, com restos, com o lixo. E a partir dessa observação de quão rica era a criatividade popular dessa região, do povo dessa região, um povo muito sofrido, mas ao mesmo tempo muito forte, cheio de referências ainda medievais que guardou ao longo dos séculos, por estarem muito isolados no Brasil, Lina descobriu ali uma possibilidade de fazer com que a indústria nascente brasileira, a indústria do design e tudo mais, observasse toda essa maneira de pensar os objetos, pensar a vida com rigor, simplicidade e poesia, para inspirar, de certa forma, e fazer refletir sobre o que se queria e o que poderia ser um design brasileiro, o que poderia ser uma indústria brasileira autóctone. Não que fechasse os olhos para o resto do mundo, porque isso seria ridículo. Lina não tinha essa visão, ela era uma mulher erudita que conhecia tudo. Mas, olhando para as nossas raízes, que eram muito ricas, as raízes indígenas, as raízes negras, e tudo que nos fez como povo, como nação. Então, a Lina mergulhou fundo nesse universo e daí tirou uma seiva muito forte. Isso ela usou de uma maneira política, como um gesto político, ela expôs isso para uma burguesia, para uma alta sociedade e para uma mídia preocupadas em macaquear o que era feito na Europa e nos Estados Unidos. Naquela época, mais Europa do que Estados Unidos. E ela dizia, não, o Brasil tem que se mirar na sua própria história e refazer a sua história a partir do que repercute na sua alma, na alma do povo brasileiro. E ela desenvolveu esse trabalho, havia uma preocupação de desenvolver economicamente esse trabalho, junto com Celso Furtado, na Sudene, um projeto de Nordeste, um projeto de Brasil. Tudo isso foi decepado com o golpe de Estado, o golpe militar de 1964, que acabou com todos esses movimentos, não só com esse, mas com uma série de movimentos que estavam pululando em busca de um Brasil novo, de um Brasil diferente, de um projeto de país socialista, igualitário e voltado para si. Lina foi perseguida, todo esse projeto foi para o espaço, os principais intelectuais e pessoas voltadas para esse trabalho tiveram que sair do Brasil, foram exiladas, foram presas, foram mortas, e o Brasil tomou um rumo que é o contrário do que Lina desejou. Depois, Lina quis publicar um livro sobre esse momento, sobre essa experiência, que era o Tempos de Grossura, e depois de ter organizado todo o material, com as fotos, a documentação de um Brasil que existiu e já estava deixando de existir, mas que tinha ainda uma potência, Lina disse, não, isso tudo vai cair no vazio, o Brasil não vai entender, as pessoas vão confundir isso com folclore. E o horror que a Lina tinha era de confundir cultura verdadeira com folclore, que mumifica, congela, frisa no tempo e no espaço algo que era vivo e que, de certa forma, ainda continua vivo em alguns lugares do Brasil.
A palavra cotidiano tem dois significados para a arquiteta Lina Bobardi, na minha opinião. O primeiro deles diz respeito ao modo de fazer arquitetura para a Lina. A Lina era uma arquiteta que trabalhava o projeto e a construção de uma maneira muito integrada. Então, ela montava os escritórios de projeto, as pranchetas de desenho, no canteiro de obras. Isso fazia com que ela ficasse próxima ao dia a dia do fazer da construção. E esse cotidiano propiciava uma aproximação criativa muito fértil, porque dos problemas da obra, das questões do canteiro, dos sistemas construtivos, dos problemas de como fazer, ela tirava muitos insights criativos e podia então desenvolver um desenho muito especial. Por outro lado, a Lina tinha um entendimento muito peculiar sobre o uso dos espaços. Os lugares da vida, eles eram pensados justamente no seu dia a dia, no seu cotidiano. Quer dizer, é da nossa vida de todo momento que é possível perceber como a vida das pessoas acontece nos lugares. E essa percepção, ela era um alimento muito fértil para o projeto. A gente pode ver, por exemplo, os espaços do Sesc Pompeia, como eles são ricos nas oportunidades em que a vivência daquele lugar nos dá. Uma certa posição de autonomia e liberdade irrestrita em relação à convivência dos espaços. E isso se dá por uma percepção de que a vida acontece a todo momento, a todo dia, que não existem só situações especiais das quais a gente pode tirar proveito para pensar arquitetura. Falar da ideia de arquitetura cênica em Lina Bobardi, temos forçosamente de falar da ideia de escala, dessa noção de uma escala que não passa de uma para a outra, mas que são de escalas sucessivas que são atravessadas de uma forma horizontal. E a cenografia, a arquitetura cênica na Lina traz a ideia também de magnetismo, de um ímã que força os corpos a rasgarem-se e a interagirem com uma determinada espacialidade, que é completamente contingente, mas que traz consigo uma ideia de potência do corpo, de potencializar o corpo, do que é isso e o que é que isso traz nos diversos materiais que são apresentados. E eu falo das arquiteturas cênicas desde do tempo do teatro do Castro Alves até mais recentemente ao tempo do teatro oficina, nessa espécie de manobra sucessiva de diferentes escalas que interagem, que é isso, que é uma cenografia, que é uma arquitetura que é presente, que é realidade, e que passa disso, desde o pequeno objeto até à forma urbana, nessa espécie de emaranhado de diálogos em que tudo contracena com tudo, nessa relação constante de interação de corpos e de corpos que agem, de corpos que estão presentes, sem essa diferenciação entre público e ator, público atuador, ou público e ilusão. É algo sem ilusão, em que a ilusão está presente na potência cênica que o corpo traz num espaço que é pensado nesse sentido dessa liberdade, de uma liberdade que atravessa o corpo e as ações.
Para a Lina, a cenografia tem dois aspectos importantes para nossa reflexão. O primeiro é a sua própria prática na concepção de peças teatrais, de cenografia e de figurinos, personagens para peças teatrais. Isso é algo que ela pratica, principalmente a partir de Salvador e depois nos anos 60 e 70, em várias peças de vanguarda aqui em São Paulo. Mas há outro aspecto importante para nós destacarmos, que é como que Lina utiliza as suas técnicas de concepção cenográfica no seu projeto de arquitetura, para definir situações de projeto que são bastante previstas, né, de como que as pessoas se comportariam, de como as pessoas viveriam os seus projetos. Então, há desenhos desde do início da concepção, que são feitos com belíssimas aquarelas, no qual ela cria cenas, quase cenas como cenografias, né, de uma peça de teatro, no qual as pessoas aparecem se movimentando, vivendo situações de cotidiano, e que criam a atmosfera que depois estará presente na obra realizada, mesmo que as formas que se desenvolvam da sua arquitetura entre essa concepção original e a obra concluída, que essas formas tenham se modificado um pouco por necessidades técnicas. Portanto, eu acho importante entender que, para a Lina, o programa de uso da arquitetura ele passa pela mediação de um raciocínio de projeto, de uma forma de pensar o projeto, que é essencialmente cenográfica. Eu creio que esse aspecto torna a sua experiência de projeto e seus projetos bastante singulares no contexto da arquitetura moderna, de outros arquitetos modernos da sua geração. Por outro lado, o seu trabalho com a cenografia de fato, de teatro, com diretores, principalmente com o Zé Celso, ou sua proximidade com Flávio Império, bem mais jovem do que ela, mas também bem avançado e inovador na cenografia, aproximam Lina de um pensamento bastante essencial em relação às formas e usos de material. É uma cenografia com pouca coisa, com o mínimo possível. Ela é uma cenografia despojada e uma cenografia com economia de meios. Penso que essa experiência também dessa cenografia econômica passa para a sua obra arquitetônica, que é bastante sintética, principalmente a sua obra a partir dos anos 70. Para uma arquiteta moderna como a Lina, uma arquiteta que chegou a escrever numa conversa com Bruno Zevi, que o arquiteto deve levar a arquitetura aos seus limites técnicos, a construção da estrutura pela Lina é um pouco ambígua. E eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é o próprio edifício do MASP, que é um projeto que começa em 57. E esses primeiros esboços que a Lina faz em 57 são esboços que mostram um grande volume, um volume extenso na sua largura, opaco, com incrustações de plantas e suspenso por uma viga invertida, que é apoiada em duas colunas. Como se fosse, na verdade, uma ruína suspensa. O segundo exemplo seria o projeto chamado Viaduto Tobogã, que é de 81 e foi um projeto para um concurso que acabou não sendo realizado. Nesse projeto, a Lina desenha um viaduto em estrutura metálica, apoiado em colunas que aparentemente são metálicas, mas na verdade elas são cores ou
cores de concreto armado envoltos, encamisados por uma estrutura de concreto e parecem raízes na sua ponta. Ou seja, é a referência de alguma coisa que é da natureza. Quando Lina já havia dito que a arquitetura é o gesto do homem que não tem nada a ver com a natureza. Portanto, a estrutura, quando a gente fala de uma estrutura da Lina, a gente pode pensar de uma outra forma. É muito mais uma poética que ela constrói e que a gente poderia até pensar num espaço relacional, um espaço em que os elementos estruturais e formais, eles se relacionam entre si, com os homens e os homens com o seu entorno. E se a gente pensa, a ideia, essa formulação já havia sido elaborada por um amigo de Lina, Aldo van Eyck, que propõe um espaço in between, que parece que Lina incorpora. E no fundo, o que ela está falando é de um espaço, ou ela está elaborando, é um espaço humanizado, um espaço dos diálogos, que é o espaço dos encontros, que é o espaço de quem? É o espaço do Martin Buber. Lina quase nunca usava a palavra utopia. Sempre alertava para palavras que tinham sido desgastadas pela generalização de um mau uso, e utopia era uma delas. Quando tinha que usar qualquer uma dessas, sempre tinha uma explicação sobre qual o contexto que estava usando e a raiz original da palavra em sua verdadeira acepção. Várias palavras obrigavam Lina a esse cuidado. Acadêmico, por exemplo, associado a uma postura não moderna, com ranço. Erudito serve apenas para afastar, distanciar e muitas vezes para dissimular. Popular usava, mas com muita parcimônia e muita explicação sobre qual o contexto. Nacional sempre explicava que não era para confundir com o equívoco do nacionalismo. Tradição, aí não usava porque ficou só com sentido retrógrado. Cultura, significava tanta coisa que acabava por significar nada. Serve também para afastar. Romântico, ela dava explicações sobre a origem filosófica desta e para o que estava empregando, sempre com aulas impressionantes, erudita que ela era. Arte, artista, é a vice-campeã e clássico, a campeã em equívocos de mau uso. Enfim, ela tomava um cuidado enorme com a definição, o conteúdo e a conceituação de cada coisa que falava. No lugar de utopia, que estava desgastada tanto pela esquerda quanto pela direita, que não passava de um sonho irrealizável, acrescentado do mau uso do romântico, um sonho romântico irrealizável, o romântico empregado da maneira que ela com certeza detestava, ela usava provocativamente um sonho humano digno, maravilhoso. A provocação é evidente, porque ela repetia, insistia no sonho, mas acrescentava o humano e o maravilhoso. Dizia isso, por exemplo, a respeito do movimento moderno na arquitetura e que não conseguira se completar por culpa da reação advinda, principalmente dos países ricos, com exuberância, luxo e desperdício. Mas a luta dos modernos tinha sido heróica. Ainda vale a pena continuar lutando, porque a batalha perdida ainda voltaria na forma de uma guerra ganha. Exatamente a mesma coisa ela dizia sobre a Bauhaus, o sonho maravilhoso de que um dia haveria objetos dignos e bem feitos para todos. Daí a sua proposta. Se juntar
o despojamento espartano dos modernos, com um bom design, Bauhaus, com o jeito possível do Brasil, teríamos um país sui generis. O país na América que não é do Ocidente, mas também não é do Oriente. É África mais índios, e a cultura ocidental é que se adapte. Sua luta para que pudesse existir uma sociedade civil brasileira, simples e despojada, com menos objetos de posse individual, com menos desperdícios, menos luxos desnecessários, foi muito real. Ela levou isso adiante, lutou por um bom design, com origem na inteligência embutida nos objetos utilitários da cultura popular e seu eficiente saber fazer, savoir-faire, diante de parcos recursos. Esta batalha perdida, o sonho maravilhoso de que o Brasil pudesse desenvolver uma proposta própria, ainda vale a pena. Hoje, há no mundo todo, e cada vez mais, campanha para o cuidado com o planeta, a diminuição do desperdício, da quantidade de lixo, da quantidade de coisas que precisamos ter para realmente viver bem e não simplesmente para ser proprietário delas. E cada vez mais os jovens estão se apropriando deste comportamento. Por exemplo, o desinteresse deles pelos automóveis é uma lição para a indústria automobilística. Assim, dá para entender quando, como e por que Lina empregaria, sim, utopia.